Fala aí, investidor. Beleza? Muitas pessoas perguntam se ainda é um bom momento para comprar fundos imobiliários. Para mim, sempre é um bom momento para comprar, mas é claro que existem momentos em que os fundos imobiliários estão mais baratos e outros que estão menos baratos. Observamos aqui que o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil, subiu 10% em um ano. Porém, ainda está 7,83% abaixo do seu ponto mais alto. Independente do momento, você precisa estudar bem para saber qual a melhor opção. E nesse vídeo vou te mostrar 3 fundos imobiliários baratos que eu estou investindo nesse momento. Mas antes, gostaria de falar para vocês da importância de se inscrever no meu canal. Estará me ajudando a criar cada vez mais conteúdo gratuito e bem estudado para mais e mais brasileiros. Beleza, galera? Na hora de se investir em um fundo imobiliário, analisar o preço dele é fundamental. Porém, deve ser avaliado outras métricas como dividend yield, a inadimplência financeira, a vacância física, os contratos, tempo de aluguel, dentre outros. Aqui eu selecionei 3 fundos imobiliários baratos, mas que não deixam de lado os demais parâmetros, sendo, na minha visão, boas oportunidades de investimento. O primeiro fundo imobiliário que eu selecionei foi um fundo de papel, o REC Recebíveis 11. No momento, o fundo está pagando um dividend yield extremamente alto. Isso aconteceu com a maioria dos fundos de papel, devido ao aumento da taxa de juros e também da inflação, pois os seus contratos são feitos baseados nessas métricas. Levando em consideração esse raciocínio, podemos esperar que esse tipo de fundo sofra quando as taxas caírem, sendo a ressalva mais importante que eu faço para vocês. O fundo está com um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Isso quer dizer que você paga menos do que o seu valor patrimonial para adquirir uma cota, sendo o principal indicador para avaliar o preço de um fundo imobiliário. Outro aspecto importante é de avaliar o número de cotistas. É importante sempre que o fundo tenha um número alto de cotistas, pois ficará mais fácil de você negociar suas cotas e não terá variação tão grande no preço caso um grande investidor deseje comprar ou vender esse fundo. Vemos aqui que o REC Recebíveis possui 175.289 cotistas, um número bem alto na minha opinião. Como esse tipo de fundo ganha dinheiro basicamente através de empréstimos por emissão de certificados de recebíveis imobiliários, o valor é pago baseado em um índice. Como podemos ver aqui, esse fundo recebe juros baseados principalmente no IPCA, que é a inflação, e também no CDI, que é baseado na taxa de juros. Aqui podemos observar os segmentos dos devedores e podemos observar que é bem distribuído, sendo um excelente dado que diminui a chance de inadimplência por algum problema específico em um segmento. Por fim, é extremamente importante avaliar a geografia do fundo. Observamos que os empréstimos estão localizados em diversos estados brasileiros, mas está concentrado principalmente em São Paulo. É importante ter uma diversificação em mais estados, pois temos menos riscos em perder com um problema mais específico de um estado. Resumindo tudo, vemos um fundo imobiliário de papel com um ótimo dividendo, abaixo do valor patrimonial, com seus contratos bem distribuídos e com um bom número de cotistas. Porém, provavelmente terá o seu dividend yield impactado negativamente quando a taxa de juros e a inflação diminuir, o que já está começando a acontecer com a inflação e que provavelmente irá acontecer também com a Selic. O próximo fundo imobiliário que eu estou investindo no momento é o XP-LG11, um fundo de galpões logísticos. Uma cota do fundo está custando R$ 108,87 e o seu dividend yield é de 7,44%, que é considerado por mim um valor atraente. O segmento de logística é um dos que mais gosto de investir, devido ao aumento dos números de marketplaces e das vendas online, que provavelmente continuará aumentando com o tempo. As entregas hoje em dia estão sendo cada vez mais rápidas e para isso é importante que essas empresas possuem galpões mais próximos dos grandes centros. Observamos aqui que os galpões do fundo estão localizados em 6 estados, principalmente no Sudeste, que é a principal região econômica e populacional do país. Todos esses galpões logísticos estão localizados
em posições estratégicas em rodovias próximas de grandes cidades. Observamos que o fundo está com um preço sobre valor patrimonial de 0,95, também abaixo de 1, além de possuir também um número grande de cotistas. Você consegue observar, vendo esses números, a maravilha de se investir em fundos imobiliários, né? Imagine receber aluguel todos os meses de empreendimentos extremamente grandes e, no caso do XPLG11, pagando pouco mais de R$100. E, na minha opinião, ainda com desconto. O fundo possui diversos locatários, como podemos observar aqui nesse slide, distribuídos em diversos setores. Os seus contratos são ajustados todos os anos, principalmente pela inflação, o que faz você se proteger dela. Quando falamos de fundos de tijolo, diferente dos fundos de papel, é importante revisar a taxa de vacância, que é a quantidade dos empreendimentos que não estão locados. Observamos que a vacância do XPLG11 está diminuindo, mas ainda não é dos melhores. Além disso, é importante avaliar quando os contratos atuais vencem. E observamos que esse fundo possui a maioria de seus contratos vencendo após 2025, sendo um excelente indicador. Tente fugir de fundos imobiliários com a vacância maior que 10%, e principalmente com grande parte de seus contratos perto de vencer. Isso fará uma diferença grande nos seus rendimentos. O terceiro fundo que escolhi para trazer para vocês é o BCFF11, um fundo de fundo. Os fundos de fundo ganham dinheiro através da alocação dos seus recursos em outros fundos. A vantagem desse tipo de fundo é que são contratados excelentes gestores que entendem muito sobre fundos imobiliários para gerir o portfólio. Além disso, através de uma cota, você consegue diversificar o seu dinheiro em vários fundos, sendo uma forma barata de se diversificar. Os números do BCFF11 são ótimos, como podemos observar aqui. Cada cota está custando R$ 71 e está pagando um excelente dividend yield, na casa dos 9%. O preço sobre o valor patrimonial está muito bom, na casa dos 0,91. E o número de cotistas, igualmente os demais fundos, é bem alto. Seus investimentos estão distribuídos dessa forma: 53% em fundos de papel, 24% em lajes corporativas, 10% em contratos atípicos, 6% em fundos de shopping e 6% em caixa. Já nesse slide aqui, mostro os 20 principais fundos que esse fundo investe. Vejam só, e com pouco dinheiro, vocês conseguem investir em mais de 20 fundos imobiliários diferentes, administrados por uma grande gestora. Essa é a maravilha dos fundos de fundo. Vocês viram que, analisando alguns dados, vocês conseguem filtrar ótimos fundos imobiliários com preços excelentes? Outro aspecto importante é o de olhar para o futuro. Geralmente os fundos imobiliários tendem a se beneficiar quando a taxa Selic cai. E é o que deve acontecer nos próximos meses, principalmente os fundos de tijolo. E aí, galera, fez sentido para você todos esses dados que eu trouxe? Se sim, se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo que publico aqui. Além do YouTube, levar esses vídeos para mais brasileiros, para que possamos aumentar o conhecimento do brasileiro sobre investimentos. Beleza, galera? Até a próxima!